Boa noite. Graça e paz. Amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor lá no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Abre também lá em Romanos, capítulo 8. Põe ali para mim. Romanos, capítulo 8. Do versículo 31. Romanos, capítulo 8. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O outro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Estas coisas, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos últimos tempos, nós temos escutado muito a frase, Deus está no controle, Qualquer coisa que é com, Deus está no controle, Deus está no controle. Todo mundo fala. Até lá fora, na sociedade, todo mundo já está com essa frase formada. Deus está no controle. Na hora do perigo, na hora do problema, na hora daquilo que é incontrolável, na hora daquilo que foge, o controle da capacidade que a pessoa julga que tem, ela fala, Deus está no controle. E eu tenho visto e escutado muito essa frase por boca de muita gente. Eu fico pensando assim, será que ela conhece quem é Deus? Aqui o Davi, no Salmo 46, a gente voltando lá, no Salmo 46, Davi, ele estava vivenciando, o contexto aqui era um contexto de que Jerusalém tinha sido sitiada. A cidade tinha sido tomada pelo rei da Síria.
Todo mundo estava assim, sem segurança nenhuma, sem firmeza nenhuma. Aqui o contexto social, pessoal, espiritual, Davi estava vivenciando uma situação muito difícil em Jerusalém. Porque um outro rei tomou o lugar lá, estava fazendo bagunça, já tinha entrado na casa, no templo do Senhor, tinha colocado outros ídolos lá dentro, tinha feito uma bagunça. E aqui Davi, ele começa com essa canção, isso aqui é uma canção, e ele começa dizendo no primeiro verso dessa canção que Deus é. Deus é. Deus é. Ele fala com propriedade porque ele conhecia quem era Deus. Ele fala com muita propriedade porque ele tinha intimidade com ele. Um dia, quando ele estava fugindo, se eu não estou enganada, de Saul, ele estava fugindo junto com seus valentes, ele entrou lá no lugar sagrado, onde tinha, ele estava com fome, onde era guardado o pão da proposição, onde era guardado lá as coisas lá na arca. Ele entrou lá dentro, comeu e ainda deu para os outros. E nada aconteceu com Davi. Porque naquela época não podia se aproximar do lugar sagrado onde estava a arca. Ele tinha intimidade com Deus. Então ele sabia quem era Deus. Então quando a gente ouve essa frase, Deus está no controle. Preocupa não, boba. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. E toca, mas o coração ainda continua sem paz, o coração ainda continua aflito, ansioso, temeroso, e será que vai dar certo? Como é que vai ser? Aqui Davi, ele vivenciando essa situação política, religiosa, pessoal, ele vem e fala, Deus é. Deus é. Aí ele vem falando da onipresença de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. São duas situações aqui. Às vezes a gente costuma colocar refúgio e fortaleza como se fossem dois lugares distintos, dois lugares iguais, mas não são não. Deus é refúgio. O refúgio é um lugar onde eu posso me esconder, onde eu posso tomar fôlego. O refúgio é um lugar onde ninguém está me vendo, só Deus me vê. E ele é fortaleza. Ali na fortaleza, refugiado em Deus e debaixo da sua fortaleza, ali eu tenho capacidade para repor as minhas energias, para buscar o Senhor, para me fortalecer e também para poder contra-atacar o inimigo. Deus, no meio da situação, no meio da tribulação, aquele que tem intimidade, aquele que anda com Ele, aquele que faz a sua vontade e vive a sua vontade, aquele que abre mão, aquele que renuncia. Porque tem um versículo lá em Romanos também que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que andam segundo o seu propósito. O finalzinho quase ninguém lê. Aqueles que andam segundo os seus princípios. Aqueles que obedecem os princípios dele, as leis espirituais. Né? E aqui então o lugar de fortaleza é o lugar onde eu posso conhecer também o meu inimigo, para poder atacar, para poder também me defender do inimigo. Porque você imagina você estar numa guerra e você não conhece seu inimigo. Ele é invisível, você não está vendo. Ou então ele tem armas que você não tem. Então aqui, como um bom estrategista que era Davi, ele fala que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então esse salmo, ele nos ensina que conhecer a Deus, conhecer o Senhor, ele gera em nós segurança, certeza, autoconfiança. Só quem pode falar essa frase a partir de hoje, quando você ouvir, se encara bem na pessoa. Deus está no controle? Você encara bem nela. Ela conhece o Senhor? Ela obedece? Será que é o Senhor mesmo que está no controle?
Ou será que ela não está fazendo escolhas amanhã e que vai só complicar a situação cada vez mais? Então aqui, conhecer o Senhor gera em nós essa autoconfiança. Quem somos nós diante do Senhor? Nos dá a certeza daquilo que nós somos nele e o que ele é para nós. Que realmente eu posso dormir tranquila, que eu não preciso de ficar tomando remédio para dormir, que eu não preciso de ficar fazendo isso e aquilo, que eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquila, mesmo com todos os problemas ao meu redor. Vou dormir, vou descansar, amanhã é outro dia e amanhã eu resolvo. Isso aqui é colocar Deus no controle. Quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida, realmente nós tiramos a nossa mão, nós tiramos o nosso eu, nós tiramos a nossa vontade, nós tiramos o nosso achismo, nós tiramos aquilo que, Deus devia fazer assim, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Não é assim. Se Ele está no controle, Ele vai te capacitar para você ficar calmo, para você ficar tranquilo, para o agir dEle. Amém? No versículo 3, aqui em Salmo 46, no versículo 3 diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Os montes se abalem, né? Os montes, haja uma grande avalanche. Deus ainda está cuidando da gente. Deus ainda está olhando para nós. Ele não está simplesmente vendo o nosso sofrimento, o nosso padecer e ficar de braços cruzados. Ele não age dessa maneira. Ele está sempre conosco. Eu não temerei. Nós vimos as meninas aqui ministrando um louvor ao Senhor, que eu não vou temer. Eu nunca vou entregar os pontos. Eu não vou temer. Então, Ele é o nosso lugar, refúgio, a nossa fortaleza. Aí, nesse lugar, Ele vai me dar estratégias de como emocionalmente a minha alma deve se portar. Um dia, Davi estava muito angustiado. Ele falou: por que estás abatida, minha alma? Sossega aí, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. A alma dele estava despedaçada, destroçada. Mas ele falava com as emoções dele, né? Sossega. Isso é maturidade espiritual. Quando a gente vai para Jesus, quando a gente recebe o Senhor na nossa vida, então é um dia de cada vez. A salvação, ela é todos os dias, ela é um processo. Nós vamos abandonando os hábitos que nos levavam para longe da presença dele. Nós vamos abandonando os pecados, nós vamos e dando lugar à santidade, nós vamos abandonando o nosso eu e dando lugar à cruz de Jesus, dando lugar ao Senhor para Ele agir. Então, e com isso nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos amadurecendo. Há pessoas que recebem Jesus, vão para Jesus, estão na presença do Senhor, vêm para a igreja, cultuam o Senhor, mas quando vem a tempestade, quando vem a avalanche, quando, né, os mares começam, aquelas ondas grandonas e caindo, né, levando a pessoa se desespera. Ela cai num contexto de murmuração, ela se junta com quem murmura. Ou então ela volta no passado, pega aquelas coisas, aquelas manias, aqueles vocabulários, aquelas práticas que hoje já não fazem mais sentido para um servo de Deus, para uma serva de Deus. Quando os problemas vierem, quando a dificuldade vier, quando a enfermidade bater na porta, quando os problemas financeiros bater na nossa porta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar a nossa porta, entrar para o nosso quarto, e o Pai que está em secreto, Ele vê em secreto o nosso coração, e orar ao Senhor. É buscar o Senhor em oração. A oração, ela é a chave que abre portas que estão fechadas. A porta está diante de nós, para nós podermos entrar. Porque nem tudo Deus vai fazer para mim. Tem coisas que eu é que tenho que fazer. Tem coisas que eu, diante do Senhor, tenho que tomar postura. Se eu tenho a chave que é a oração, eu vou abrir a porta. Eu vou entrar por essa porta, por esse caminho.
Mas é um caminho estreito. Jesus falava que o caminho é estreito, a porta é estreita, é apertada. Então, tem que deixar a bolsa para trás, a mochila para trás, porque nessa é tão estreito que não cabe mala, que não cabe mochila, que não cabe nada. Tem que ir você sozinho por esse caminho. E com isso, todas as vezes que nós entramos, às vezes nesse caminho estreito, nesse caminho difícil, o Senhor está conosco e nós, enquanto isso, o Senhor está forjando em nós, nos capacitando. Ele está forjando o caráter dele em nós, a santidade dele em nós. Ele está nos preparando, ele está nos amadurecendo e assim a gente cresce. E quando vem o dia mau, nós temos a mente de Cristo. A mente não é mais a mente, aquela mente que eu tinha, aquela mentalidade medíocre que eu tinha, mas hoje eu tenho uma mente de Cristo. Que as batalhas são na mente. As guerras espirituais estão na mente. Então, tem como me posturar. Né? Então, Davi, ele estava vivenciando um ambiente de guerra, mas guerra mesmo, política. Havia um outro reino que dominou Jerusalém, sitiou, tomou tudo deles. Não tinha lugar nem para culto mais. Hoje nós temos um lugar de culto. Por enquanto, nós temos um lugar de culto. E haverá um tempo em que essas coisas vão ficar difíceis. E angustia o coração de Deus saber como que os filhos vão estar perdidos. Alguns estarão perdidos se não crescerem nessa caminhada. Se não andarem com Ele na caminhada. Se ficarem repetindo só frases feitas. Que Deus está no controle. Deus está no controle quando a gente deixa Deus estar no controle. Não quando a gente fica repetindo uma frase e que a gente está indeciso, está inseguro. Davi, ele sabia o que ele estava falando. Quando ele falou, Deus está no controle. Porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente no meio da tribulação, no meio da angústia, né? Seguindo o capítulo. Ele fala que Ele é socorro presente. O socorro é um momento que você está totalmente indefeso. O socorro é um momento, é uma situação que você necessita de ajuda de alguma pessoa, de alguém. Então, é nesse momento que ele é socorro. E Davi fala, bem presente, no meio da angústia. No meio da angústia. Então, nesse momento, ele vem para nos socorrer. Eu estou aqui me lembrando de uma situação. Coloca para mim lá 2 Crônicas. 2 Crônicas no capítulo 32. 32. Não, o versículo 8. Isso aí é o início. Vai. Ali é uma situação que o rei Ezequias estava vivenciando uma situação com Senaqueribe, um outro rei, que estava também querendo sitiar uma outra situação, que queriam sitiar ali a cidade. E ali então, Ezequias estava falando para o povo assim, com ele está o braço de carne. O exército de Senaqueribe estava chegando. Com ele tem um braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. E para guerrear as nossas guerras. É Deus quem guerreia, é Deus quem peleja. Eu não tenho que pelejar. Isso é Deus no controle. É isso que é. Então, quando você ouvir alguém falar, Deus está no controle. Então, presta atenção. Se Deus está realmente guerreando as guerras dessa pessoa. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vai ao versículo 9. Deixa eu ver. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria,
Em que confiais vós para vos deixar de sitiar Jerusalém? Aqui ele estava achando que Ezequias estava de braços cruzados, que ele estava tranquilo. Ué, mas você não vai fazer nada? A gente está indo aí para poder brigar com você. Em quem que você está confiando? Quem que você está confiando? Depois você vai, esse é um exercício que você vai para casa, que você vai ler esse texto todo e você vai ver como que Deus deu vitória ao povo. O povo recobrou o ânimo, levantou os muros da cidade. O povo foi lá nas fontes e começou a tomar conta daqueles lugares, dos lugares das fontes, nas portas, porque a cidade de Jerusalém, de Laquis, que era perto de Jerusalém, todas as cidades tinham porta, fecha tudo, vão colocar guardas aqui nas brechas. O que nós podemos aprender disso? Que nós também devemos fechar as portas da murmuração, fechar as portas do pensamento de morte, do pensamento de frustração. Quando o diabo levanta para te culpar, para te acusar, não fica preocupado com isso não, porque isso daí é na cabeça dele. Porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores, como nós lemos lá em Romanos. Me faz também lembrar uma outra situação de Eliseu. 2 Reis 6. Deixa eu ver se é. 2 Reis capítulo 6. Uma outra situação também que Deus levanta para poder guerrear as guerras do povo. Coloca do 15 em diante. Eu acho que 15 em diante. Tendo levantado muito cedo o homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, olha a intimidade do menino. Orou o Senhor, disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Isso aqui é intimidade com o Senhor. Isso é que é conhecer o Senhor. Isso é que é saber que Deus está no controle. Aqui a situação era a seguinte: toda vez que o rei da Síria arrumava uma estratégia para invadir Israel, o Senhor contava para Eliseu. Ia lá, e Eliseu ia lá, contava para o rei de Israel. Falava: ó, não vai por aí não. Não vai por aí não, porque ali tem uma emboscada. E isso, a Bíblia aqui, nesse capítulo 6, depois você dá uma lidinha também, nesse capítulo aqui, fala que isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, não, foram várias vezes. A ponto do rei da Síria ficar achando que tinha um espião no meio do exército. O que está acontecendo? Por que quando eu vou lá atacar Israel, a minha estratégia já foi revelada? O rei já tem uma forma de se defender. O que está acontecendo? Quem é o homem aí que está, o espião? Estou só parafraseando a situação. Aí um dos homens, do exército lá, virou e falou: é porque Eliseu está no meio de Israel. Eliseu está lá, no meio deles. Isso ele estava querendo dizer que se Eliseu estava lá, então não tinha espião. Era Deus quem revelava para Eliseu. Eliseu, calmo, tranquilo, na dele, não faz isso não, porque assim, você não vai por aí não. Aí tem uma emboscada, vai por aí. E assim era várias vezes. Então então esse rei armou uma emboscada para Eliseu. Vamos tirar esse homem de lá. A gente tem que tirar ele lá do meio. Porque ele que está lá controlando, está lá revelando as nossas estratégias. Então armou um exército. Muita gente.
E a Bíblia diz que tinha cavalos, carros de cavalos, cavaleiros, tinha uma porção de coisa lá, por causa de um. Por causa do Eliseu. Aí chegaram lá, o moço, eu não sei se aqui seria o Geazil, que estava sempre com Eliseu, aqui fala o moço. O que nós vamos fazer? Olha só o que vem contra o Senhor. Olha só o batalhão de homens, um exército inteiro vem para poder te pegar. Ele pega e fala, fica calmo. E ele ora, ele fala, olha, mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Aí Eliseu, ele ora para Deus abrir os olhos espirituais do moço. E quando os olhos do moço foram abertos, isso aqui está no controle. Quando os olhos estavam abertos, ele viu que ao redor de Eliseu havia carros e cavaleiros, cavalos, homens, uma porção de gente, um exército estava nos montes. Da onde saiu aquela gente toda? Eliseu não precisou de procurar o rei, me defende aqui. Está vindo gente para poder me pegar. Não, porque eu estou contando as verdades de Deus. Não, ele ficou calmo. Então é Deus quem peleja as nossas guerras. É Deus quem cuida das nossas situações. Amém? Pois haverá momentos em que nós não teremos que lutar. Nós temos que apenas observar e olhar com os olhos espirituais, não com olhos carnais. Temos que ouvir com os ouvidos espirituais. Temos que orar, Senhor, abre os meus ouvidos para eu ouvir a estratégia. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, Senhor. Meu coração está fechado, meu coração está desobediente, meu coração está resistente. Senhor, e cada dia que passa, os dias são os mesmos e a situação vai se arrastando. Eu preciso de mudança. E nada acontece. Precisa de acontecer. Precisa de acontecer alguma coisa aí. Nós não precisamos de temer aquilo que nós não podemos controlar, porque Deus está controlando todas as coisas, independente do meu querer, independente de eu achar isso ou aquilo, Deus está no controle, Deus está agindo. Lá em Isaías 43, no versículo 13, Isaías 43, no versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E isso é Deus no controle. Ainda antes que houvesse o dia, eu era. Eu já estava lá. Eu já estava no meio da situação. Eu já estou trabalhando. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Não tem ninguém que possa tirar das mãos de Deus. Muitas das vezes as pessoas costumam ter mais medo do diabo do que temer a Deus. Tem que ser o contrário. Precisamos de ficar com o nosso pezinho atrás daquilo que Deus vai fazer. Porque quando Ele age para acontecer. Muitas pessoas têm medo daquilo que o inimigo está armando. Porque corre para dentro da igreja, porque não sei quem falou, que fizeram um trabalho de macumba, uma feitiçaria e tal, e eu comi, e tal, e a pessoa fica com medo dessas coisas. Nós não devemos temer essas coisas, porque olha o que está falando, entre linhas aqui. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Se o Senhor colocar a mão no inimigo, ninguém tem, não tem nada que possa livrar. Nada pode tirar das mãos do Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Não tem ninguém para impedir as coisas de Deus. Não tem. O poder do diabo é limitado. É limitado. O
poder do inimigo, a intenção do inimigo é limitada. Quando nós nos levantamos para poder obedecer ao Senhor, para deixar Deus estar no controle, quando nós estamos na presença do Senhor, caminhando em obediência, nada pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Nada pode impedir você de ser um vitorioso, uma vitoriosa. Nada. Nada pode. E continuando aqui, para a gente estar encerrando, no versículo 5. Deus está no meio, no 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, antes do amanhã, ainda no hoje. Deus vai fazer hoje. Deus, quando age, Ele age no agora. Quando nós liberamos para Ele o espaço, quando nós falamos para Ele, Senhor, entra com propriedade, entra, Senhor, interfira, Senhor, na minha vida. Ele entra mesmo. E não tem nada que vai tirar das mãos do Senhor. Lá em Romanos, quando nós lemos, no capítulo 8, Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não tem enfermidade, não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar quando nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Quando nós nos achegamos diante dele com verdade. Senhor, eu não estou acreditando muito que o Senhor pode fazer, não. Senhor, o meu coração tem dúvida. O meu coração tem resistência. Senhor, o meu coração está cheio de sofismas, verdades misturadas com mentiras. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, e Ele nos olha como Pai. E Ele nos olha e Ele nos acompanha naquela situação, e nós não precisamos de ter medo e ficar escolhendo palavras bonitas para poder falar, porque a gente não consegue tapear Ele, não. A gente tem que ser verdadeiro, né? Josué um dia chegou para o povo e falou para o povo: hoje vocês têm que escolher quem que vocês vão servir. Se ao Senhor, que é dono de todas as coisas, ou se é outros deuses. Se é o Senhor, então vocês têm que abandonar os ídolos, vocês têm que abandonar as práticas, vocês têm que abandonar as mentiras. Porque o povo estava acostumado a colocar panos quentes nas suas práticas. Um dia Deus falou assim: olha, eu vou dar vitória para você, Josué. Você vai tomar Ai. Ai era uma cidade. Vai lá e toma Ai. Vai ser sua. Uma cidadezinha pequena. Nem exército direito tinha. Mas você não vai poder pegar despojo nenhum. Você não vai poder pegar nada. Aí tinha um bonitão lá no meio do exército, o tal do Acã. Foi lá. Lutou. Deus deu a vitória. Mas por que nós estamos perdendo? Acã foi, pegou capa babilônica, pegou umas pratas, pegou uns negócios lá, uns tesouros, umas coisas, e correu, escondeu lá na tenda dele. Cavou um buraco lá e jogou lá dentro da tenda e ficou bem quieto. E por quê? E Josué foi prantear, foi jejuar, levantou de madrugada, foi consultar o Senhor e chorou diante do Senhor. Eu abro meu coração, me revela, Senhor, por que o Senhor não deu vitória? E aí então o Senhor falou: porque tem pecado no meio de vós, tem desobediência no meio de vós. Eu dei uma ordem, eu falei que não era para pegar, e alguém me desobedeceu. Então Josué falou: todos os chefes da casa, todo mundo, fica aí na porta da tenda.
e vamos revistar o que está acontecendo. Foi lá na casa do Acã, lá na tenda dele, desentulhou tudo e achou os tesouros, as coisas. E toda a família dele foi morta. Toda a família. Morreu Acã, morreu a mulher, morreu os filhos, morreu todo mundo. Deus, Ele é amoroso. Deus é bom, é misericordioso, mas Ele é juízo também. É juízo também. E ai daquele, Hebreus, lá na carta de Hebreus fala, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ai daquele. Não queira cair na mão do Deus vivo. Às vezes a gente sabe, tem notícia das coisas de Deus, sabe das coisas de Deus, do amor de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar e não toma uma posição. Continua sendo injustiçado pelo pecado, porque Jesus fez justiça por nós. E aqui então, voltando aqui no capítulo 46, no versículo 5, Deus está no meio dela. Se Deus está no meio dela, Deus está no controle. Jamais será abalada, Deus ajudará de antemanhã. E no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, e olha só, que assolações tem efetuado na terra, por conta da teimosia, por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta de não tomar, o povo não toma uma postura, não toma uma posição no Senhor. E aqui no versículo 9, para a gente encerrar, Ele põe termo, Ele põe fim na guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. É Ele quem faz essas coisas. O Senhor, Ele faz isso. E aqui no versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietar no tempo de ansiedade, aquietar no tempo da angústia, aquietar no momento da dificuldade, aquietar no momento que te falta coisa na panela lá da comida, né, de pagar uma fatura de cartão, não tenho luz, aquietai-vos. Se você está andando em retidão, se você está andando em integridade, se você está andando em obediência ao Senhor, o seu coração vai se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz que há paz quando o povo busca o Senhor. Há paz. Existe, aqui ele está falando que há um rio que alegra a cidade de Deus, jamais será abalada. Aqui tem paz. Aqui tem paz, não é porque Deus é a paz. Ele que é a paz. Se o seu coração entrou aqui nessa noite, cheio de angústias, todo temeroso, cheio de dúvidas, ansioso do amanhã, sabe que ele é o antemanhã. Ele já está lá na frente, ele já está na situação. Isso não quer dizer que temos que ficar de braços cruzados, que nós não vamos fazer. Nós vamos andar em obediência, nós vamos ler, meditar na palavra, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor, temos que consultar o Senhor, temos que estar diante dele. Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu comprar isso? Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, me orienta, me dirige. Senhor, toma, Senhor, todas as áreas da minha vida. Isso é Deus no controle. Amém? Que Deus esteja no controle da sua vida, dessa maneira, assim como foi com Eliseu, assim como foi com Ezequias, lá em 2 Crônicas, assim como foi com Davi. Isso é Deus estar no controle. Lá no meu trabalho eu ouço muito essa frase, eu tenho escutado muito isso, e é por isso que eu estou hoje compartilhando com vocês a palavra. Eu falei, gente, de onde que vem essa... Não toma uma posição e fica falando que Deus está no controle, mas está aqui xingando, está aqui murmurando, está aqui desesperada, angustiada, cheia de remédio, cheia disso, cheia daquilo. Não tem paz, não tem sossego.
sossego. Deus está no controle quando nós deixamos Ele no controle. Deus está no controle quando nós aquietamos, porque nós sabemos e reconhecemos quem Ele é. E Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus querido, Deus amado, nós queremos nos apresentar diante do trono da graça do Senhor. Nós nos achegamos diante do trono da sua graça, da maneira como nós estamos, Senhor. Alguns cheios de dúvidas, Deus, muitas das vezes com o coração inquieto, murmurando, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós queremos conhecer o Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz. Queremos receber toda a instrução, toda a estratégia. Queremos, Senhor Jesus, nos colocar diante do Senhor nesta noite e pedir ao Senhor que entre com provisão do alto na nossa vida, Senhor. Senhor, que o Senhor venha forjar em nós o caráter santo do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha estar nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, Senhor. Se revela, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, a provisão do alto. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer, mas nós sabemos que o Senhor sabe. A palavra do Senhor nos ensinou hoje que o Senhor é desde antemanhã. Por isso nós nos colocamos o Senhor diante de Ti, porque o Senhor se adianta para nos abençoar. Senhor, e nessa palavra, Senhor, que nós nos firmamos, ó Deus, e que o nosso coração venha se aquietar nessa noite, no poder que há no nome de Jesus. Cada casa que está aqui, Senhor, representada, cada família que está sendo representada aqui, ei, entra com provisão do alto. Show. Senhor, entra com provisão do alto. Há muitos que precisam de libertação, Senhor, nessas casas. Tem muitos familiares aqui, Senhor, que precisam de salvação. Entra com salvação, Senhor. Manifesta, Senhor Jesus, a libertação. Já podemos, Senhor, ouvir cadeias quebrando, correntes sendo quebradas. Já podemos, Senhor Jesus, ouvir o som dos céus. Já podemos ouvir, Senhor, o som da espada do Senhor, guerreando e pelejando, Senhor, no nosso meio. Ei, show. Ei, Deus Todo-Poderoso. Entra, Senhor, com o exército. Assim foi como Eliseu. Senhor, assim como foi com Ezequias, como foi com Josué. Senhor, entra na casa, Senhor, de cada um que está aqui. Coloca o exército do Senhor, ó Pai. E que eles venham, Senhor Jesus, se apresentar diante do Senhor com alegria. E eu profetizo paz no coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.